Série A aí do Campeonato Brasileiro teve a 33ª rodada interrompida, né, no meio, porque teve jogo na sexta e no sábado. No domingo tivemos a Copa do Brasil, então não teve jogo aí para não chocar horário, né? Então tivemos aí na sexta já o Internacional vencendo a equipe do Fluminense 2-0. Fluminense que segue numa posição perigosa, mas tem muito time ali entre ele e a zona do rebaixamento, e ele tem essa vantagem de ter o maior número de vitórias entre os seus concorrentes diretos. Então tem esse detalhe também para a equipe do Fluminense. Mesmo com a derrota, não entra na zona aqui, né? Mas está muito embolado. E o Internacional de quebra entra no G4. Passa a equipe do Flamengo. Flamengo joga amanhã, né? Quarta-feira. E pode ir a 61 pontos. E aí iguala todo mundo com... Não, Atlético Mineiro ainda joga contra o Atlético Paranaense. É isso aí. Quando é que tá esse jogo aí? Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Esse jogo tá marcado para esse final de semana no meio da data FIFA, né? E aí depois dessa partida todo mundo iguala em quantidade de jogos, fica faltando 5 rodadas exatamente para todo mundo, né? Então, legal aí. A gente na próxima semana já pode fazer uma projeção aí, né, dessas retas final aí do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos lá. Mas o Internacional ganha, entra aqui no G4, G4 que já virou G5, né? Porque o Flamengo tá pela Copa do Brasil, o Flamengo já garantiu a vaga direta na Libertadores. Então já aumenta aqui, empurra para o G7 também, no caso, né? Que pode virar a G8 se o Botafogo ganhar a Libertadores, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e se os dois ganharem essas competições, vira G9 também. Mas vamos lá. O Palmeiras venceu a equipe do Grêmio. O Palmeiras segue aí, né, na caça ao líder Botafogo. Vem para 64 pontos. Botafogo tá com 68, tá ali com a gordurinha ainda, né? Empatou nessa última rodada o time do Botafogo. Palmeiras diminui essa vantagem. Tem duelo direto nas últimas rodadas, né? Vai ser um absurdo isso. E o Fortaleza ganhou também e segue na briga, né? O Grêmio perdeu o seu jogo, mas o Grêmio tá com 39 pontos. Tem uma gordurinha a mais ainda também aqui, né? São 3 pontos de diferença e muitos times entre o Grêmio e a zona do rebaixamento. Então ainda tá numa posição que tá respirando ali, né? Bem. O Vitória perdeu o confronto direto contra a equipe do Corinthians. Achei que o Vitória ia ganhar esse jogo, mas o Corinthians nas últimas rodadas deu uma arrancada muito grande, né? Arrancou bem a equipe do Corinthians e se salva aí do rebaixamento. Era algo até que eu vinha falando sobre a equipe do Corinthians. Que ganhar a Sul-Americana e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro terminaria o ano em baixa. É melhor se salvar do rebaixamento e não ganhar a Sul-Americana, como nem pra final foi, né? Mas, pelo menos, ao que tudo indica, o Corinthians vai se salvar do rebaixamento. Mas vamos ver aí na sequência, né? Mais grande resultado da equipe do Corinthians, deixa o Vitória ainda numa situação complicada. E como eu falei, né? Quem ganhasse desses dois aqui iria para uma posição bem tranquila, né? 41 pontos para chegar naqueles 45. Faltam 4 pontos só para o Corinthians. Então tá numa posição, eu diria, confortável. O Vitória não tanto, mas tem plenas condições ainda de se salvar, né? O time do Vitória. Botafogo empatou aí com a equipe do Cuiabá. E, assim, cara, o Botafogo tem aí, claro, ainda a Libertadores pra jogar, que a final é dia 30 desse mês, 30 de novembro, se não me engano, né? Não é isso? 30 é um domingo, então deve ser isso mesmo. E aí, cara, volta a jogar no dia 20 e depois deve ter rodada. Vamos botar aqui o Botafogo, né? Porque como é que o Botafogo vai encarar essa reta final do Brasileiro? Vai jogar contra o Atlético Mineiro na quarta, dia 20. Depois vai jogar contra o Vitória, dia 23. E, inclusive, tem uma prévia do duelo pela Libertadores, né? E aí no dia 30 o Botafogo joga a final da Libertadores. Não, ainda joga contra o Palmeiras. Carai.
Então o Botafogo pode chegar na final da Libertadores atrás do Palmeiras, inclusive. Pô, então vai ser uma loucura, né? Vai ser dia 20, 23 e 26, antes de jogar a final. Como é que o Botafogo vai encarar essas partidas? Como é que o Botafogo vai encarar esse duelo aqui contra o Palmeiras? Pode ser o duelo que o Palmeiras ultrapasse o Botafogo, pode ser o duelo que o Botafogo tire ponto do Palmeiras. Então não vai poder dar brecha nesse jogo aqui. Que loucura, velho, vai ser essa sequência aí da equipe do Botafogo. Mas ainda tem a Libertadores, né? Pra perder um pouco do foco no Campeonato Brasileiro, focar na Libertadores, vai ser uma loucura pra equipe do Botafogo, velho. Esse empate foi péssimo para o time do Botafogo contra a equipe do Cuiabá. Péssimo. O Cruzeiro vencendo a equipe do Criciúma. Cruzeiro vem aqui para a 7ª posição. Passa o time do Bahia nessa briga aqui por uma vaga na Libertadores. Mas o Cruzeiro ainda pode alcançar essa vaga pela Sul-Americana, né? Então, tem 2 focos aí a equipe do Cruzeiro no ano. O Criciúma, perdendo esse jogo, fica perto ainda da zona do rebaixamento. 37 pontos. E aqui, Criciúma e Juventude, que eu falava que eram times bem consistentes e que eu achava que iriam fazer campanhas tranquilas em relação ao rebaixamento, estão aqui, né? A 1 ponto, queimei minha língua. O campeonato não acabou, né, Brunão? Pô, vacilou. Zicou demais. Então perde o Criciúma, fica lá embaixo também, né? Efetivamente na briga pelo acesso. Fortaleza meteu 3-0 na equipe do Vasco, construiu com tranquilidade esse placar e segue ali na caça do Palmeiras, né? Pelas primeiras posições. Como eu falei, o Fortaleza já tá garantido, pelo menos na fase na pré-Libertadores aqui, porque já o G6, pelo menos, né? Mesmo que o Flamengo despenque na tabela, já expliquei isso aqui, né? Mesmo que o Flamengo despenque na tabela, tem o G6, né, no campeonato. E aí, pelo menos o Fortaleza fica em 6º colocado. Porque o Cruzeiro com 47 só chega a 62, então no máximo o Fortaleza, se for ultrapassado por esses adversários, chega à 6ª colocação, tá? E aí, como a gente já tem o G6, o Fortaleza já está matematicamente classificado para a Libertadores. Ai, eu errei. Apertei o botão errado. Mas, enfim. Grande resultado aqui da equipe do Fortaleza, né? Se reabilita aí no campeonato. Atlético Goianiense 0, Bragantino 0. O Atlético Goianiense, que tá numa situação bem complicada, virtualmente rebaixado, só chega a 41 pontos, né? Se ganhar todas as 5 partidas, o que é praticamente impossível, né? Então, virtualmente rebaixado aqui o Atlético Goianiense. Tira pontos aí do Bragantino, né? Tira pontos do Bragantino, que volta para a zona do rebaixamento. Que situação do Bragantino. Time que ano passado brigou pelas primeiras posições até determinado momento e agora briga contra o rebaixamento. Para Red Bull isso deve ser péssimo, né? Deve ser péssimo aí para Red Bull. Juventude 2, Bahia 1. Pô, horrível, né, esse resultado aqui para o Bahia, velho. Bahia tá despencando na tabela. O Bahia ainda tá numa posição que pode almejar uma vaga na Libertadores, mas hoje não é a realidade do Bahia. Há muito tempo não ganha, pô. Por exemplo, pode ser que com o título do Cruzeiro ou do Botafogo pega um G8, né? Pode ser que os dois ganhando seus títulos virem um G9 e o Bahia ainda alcance aqui uma vaguinha na pré-Libertadores. Mas se o Atlético ganhar do Botafogo e se o Cruzeiro perder do Racing, é G7, irmão. É G7. O Bahia fica fora da zona de classificação. Então precisa acordar para a vida o time do Bahia. Há muito tempo o time vem despencando, né? E de quebra o Juventude ganhando esse jogo, sai da zona do rebaixamento, se recupera na tabela, pelo menos dá uma respirada. São Paulo venceu a equipe do Atlético Paranaense 2-1. A equipe do São Paulo se mantém aqui efetivamente nessa briga para buscar uma vaguinha aqui no G4, né? Então
tá próximo ainda do Internacional, tá efetivamente nessa briga aqui a equipe do São Paulo. E nesse meio de semana a gente tem o encerramento dessa rodada com Flamengo e Atlético Paranaense. Assim como eu tinha dito, o time que fosse campeão da Copa do Brasil vai perder esse jogo. Então o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Atlético vai vir mordido pra esse jogo aqui e deve ganhar do Flamengo. Meu palpite, tá? Meu palpite aí. O Flamengo vai vir numa ressaca, tal, aquele fuzuê danado, tal, e o Atlético vai vir mordido, peidado e deve ganhar esse jogo. Até pra se recuperar na tabela de classificação, né? Mas enfim. Tá aí a rodada 33 da Série A do Campeonato Brasileiro, junto com alguns comentários aí sobre as equipes, né? Enfim, é isso.